A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. O público recebe Afonso e Morgana com aplausos. Boa noite, meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 38 anos aqui em Belo Horizonte, em diversas capitais do Brasil. Desde já peço autorização de imagem para vocês. Esse programa está sendo gravado e vai ser incluído no YouTube do Sempre um Papo. O escritor e anfitrião Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa vermelha com uma calça marrom. A convidada, Morgana Kretzmann, é uma mulher branca de cabelos longos e escuros. Ela usa um conjunto de blazer e calça xadrez em tons de cinza. Ambos estão sentados em poltronas de cor cinza escuro, e entre elas há duas pequenas mesas de madeira com copos de água e o livro da autora sobre elas. Atrás deles, no fundo do palco, há cartazes com a logo do Sempre um Papo nas cores verde e branco. Eu falo isso toda noite, já tem um tempão, já não está perdendo a graça a piada. Informo também que o Sempre um Papo, além desse evento aqui, faz eventos em São Paulo, agora começamos em Paracatu, e vamos dar início ao 12ª edição do Festival Literário de Araxá, agora entre 19 e 23 de junho. Em seguida faremos o Flip Paracatu no final de agosto, última semana de agosto, e depois o Flitabira lá em 31 de outubro, dia do aniversário de Drummond, que é quando a gente sempre faz. Saímos agora do Flip Petrópolis, a primeira edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis, o qual teve a presença magnífica da Morgana. Boa noite, Morgana. Oi. Boa noite, Afonso. Boa noite a todas e todos que vieram aqui hoje nos escutar. É uma honra e um prazer, mais uma vez, Afonso. O Afonso era para mediar uma mesa minha e do Paulo Scott, meu marido, lá em Petrópolis. Eu fugi. E ele fugiu e passou a bola para o Tom. E sabe o que aconteceu? Foi a melhor mesa. Não, antes de tudo, é o seguinte, agora eu posso contar aqui, só entre nós três e o universo que está nos assistindo, que a mesa não era o Paulo Scott e a Morgana, que, como vocês sabem, são casados. A mesa era outra coisa, porque a gente fez uma coisa híbrida, a gente sempre colocou pessoas de gênero, raça e sexo diferentes dentro da composição dos festivais. Só que uma pessoa faltou. Aí eu falei, e agora? Aí não tinha ninguém, a pessoa pediu, vão colocar os dois juntos? Eles não vão aceitar, são marido e mulher. Aí eu liguei, aceitaram. Gente, vai no YouTube lá, assistam. É de chorar do início ao fim. Primeiro que o Paulo fez declarações de amor à Morgana que eu nunca imaginei. Não, quer dizer, é claro que eu sei da sensibilidade do Paulo Scott, mas eu nunca imaginei que ele ia documentar isso. Segundo que foi um chororô, ela chorou, eu chorei, todo mundo chorou. Foi lindo demais, gente, lindo, lindo. Só de falar, eu fico com vontade de chorar. O Paulo fez além de ler alguns textos da Morgana, ele caiu em si ali, ele terminou falando assim, Afonso, esse vídeo vai me perder, eu vou perder minha fama de mal com ele. Ele tem uma fama de mal, né? Tem uma cara brava assim. Perdeu a fama de mal. Mas, Morgana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sempre faço esse monte de piadas. Antes, é claro, que você comece com sua palestra de 3 horas. Obrigada, Afonso, mais uma vez pelo convite. Tereza, querida, por todo o apoio hoje, a todo o pessoal do Sempre um Papo.
Eu não sei se vocês sabem, hoje a gente vai fazer sempre um papo um pouco diferente, porque sou eu que vou entrevistar o Afonso. Na plateia, espectadores acompanham atentamente. Está falando isso? Não, por favor. Não posso contar nada que eu falei com você na hora do almoço. Aqui eu não posso. Morgana, bem, como esse é o primeiro programa que a gente faz junto, eu queria que você fizesse um histórico, capitulasse um pouco, falasse um pouco dos seus primeiros momentos, o desejo de voltar para a literatura. Você não é dessa área, né? Você vem de outra área, então como é que a literatura participou desse sua trajetória até chegar aqui? Como é que foi o início? Eu sou uma atriz de teatro, trabalhei como atriz de teatro e de cinema por 14 anos, e também comecei a trabalhar como roteirista e como dramaturga. E enquanto eu estava me formando num curso de audiovisual, de roteiro para audiovisual, na PUC do Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu comecei a trabalhar um roteiro de um longa-metragem que se chamava Amores Deixados. Viu como eu sou romântica? Amores Deixados? Amores Deixados. Amores Deixados nada mais é do que o Alpó, que é o meu primeiro livro. Porque eu queria... O Alpó, que é o meu primeiro livro, é o livro que eu ganhei o Prêmio São Paulo de Literatura em 2021. Ele é um livro que, no meio da narrativa, da história, que é toda escrita em primeira pessoa, um livro que trata de abuso infantil e abuso contra a mulher, há uns sonhos, pesadelos, que são os pesadelos da protagonista, da Sofia. E eu não estava conseguindo colocar isso no roteiro. Eu desisti desse roteiro e eu falei, mas eu gosto dessa ideia, né? Eu quero seguir na ideia de fazer um livro que trate de abuso infantil que acontece no interior, nessas cidades do interior do Brasil. Eu queria muito falar sobre esse silêncio que perpetua as comunidades inteiras onde acontecem esse tipo de abuso, porque há um pacto de silêncio nessas comunidades. Um pacto de silêncio que sai não só da família, que decide, na maioria das vezes, não falar, como há um pacto de silêncio de toda a comunidade ao redor e, às vezes, da cidade inteira. E eu queria muito falar sobre isso, né? Já tinha feito uma pesquisa, já tinha entrevistado algumas pessoas. Então, eu encontro na literatura uma maneira, uma liberdade de conseguir inclusive falar do quanto isso fica marcado na vida de uma mulher depois de adulta. E as marcas, elas vêm, no caso da Sofia, a protagonista, através desses pesadelos que eu coloco dentro do livro, em itálico, no meio do livro. Então eu desisto de fazer o roteiro chamado Amores Deixados e passo a escrever o livro, o Alpó. Mas por que você desistiu? Porque não estava funcionando, assim, o que eu queria colocar dentro do roteiro, principalmente essa coisa dos sonhos, não estava funcionando. Aí eu passei a escrever um outro roteiro, que era sobre pessoas que vivem em ocupações na Grande São Paulo, e passei a escrever o Alpó como romance. E como eu sou casada com o Paulo Scott, que já é um escritor conhecido, premiado, estabelecido, e eu nunca tinha escrito nada. Disso, não. Hã? Ele não vai gostar dessa definição. Eu resolvi que eu não ia contar para ninguém que eu estava escrevendo um livro. Eu passei 7 anos quieta, escrevendo. Eu fazia oficinas de escrita criativa com a Cis Brasil, como a Marcela também fez. Fui fazer várias oficinas e fiquei escrevendo sem contar para absolutamente ninguém. As pessoas ficaram sabendo que eu tinha um livro quando a editora Patuá, que me publicou, fez a primeira postagem falando do lançamento em 2020. O Paulo era o único que sabia, porque o Paulo trabalhou todas as versões do livro, me ajudou, trabalhou na edição, leu, releu. Então ele era a única pessoa que sabia. Então surge daí. Aí com o Alpó eu resolvo continuar contando histórias, que eu acho que, acima de tudo, é isso que eu faço. No teatro eu já fazia isso, né? Eu já era uma contadora de histórias. E aí, logo em seguida que eu lanço o Alpó, eu já começo a trabalhar no Água, que é 2020 que eu começo a trabalhar no Água,
que tinha outro título. O Água, ele tinha outro título, e o Schwartz, que é dono da editora Companhia das Letras, em várias conversas ele achava que tinha que mudar o título, e no fim chegamos a esse nome. Foi decidido no final do ano passado por Água Turva. Então, o Aupó, que é meu primeiro livro, eu demoro 7 anos para escrever e publicar, e o Água agora foram 4 anos de pesquisa e escrita. E agora eu estou me preparando para trabalhar, para escrever um livro que é uma espécie de ensaio ou diário, que trata do meu curso de gestão ambiental e do projeto que eu tinha de tratar literatura e meio ambiente, de tentar provar neste projeto que a gente consegue trabalhar questões climáticas, crimes ambientais e recursos finitos através de uma linguagem mais afetiva, que chegue de uma maneira mais afetiva nas pessoas, e essa maneira, para mim, é a literatura. Então, tanto que quase que uma extensão do meu projeto quando eu termino o curso de gestão ambiental é o Água Turva, que é quase que uma maneira de dizer, olha, a gente pode fazer ficção e tratar dessas questões que são questões urgentes e que são denúncias também, né, de crimes ambientais e negacionismos climáticos. Então, esse é um que estou trabalhando, e eu tenho um próximo romance que, enfim, está prometido, eu espero que eu consiga terminar de escrever, que também trata de questões sociais, questões de terra e questões ambientais também, que por enquanto está com um título provisório de Safra. Mas eu adoro, desde que eu conheço os seus livros, você tem esse tino não só social, mas associado também a uma espécie de jornalismo, porque você pauta os assuntos ligados à sociedade. E eu queria voltar no Aupó, onde não só gostei muito, mas a forma com a qual você colocou a vítima, e não a questão do abuso infantil e o abuso feminino, me interessou. Como é que você chegou nessa questão da posição da vítima? Porque você disse sobre os silêncios, né? O silêncio que a sociedade envolve com relação a isso. Mas é um silêncio da vítima também, né? Eu acho que eu sou uma jornalista frustrada, uma não jornalista frustrada. Eu gostaria muito de ter estudado jornalismo. Quando eu era jovem, eu não tinha dinheiro e tinha que trabalhar, enfim, questões. Eu venho de uma família do interior profundo do Rio Grande do Sul, a região noroeste, que fica no Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, que é a fronteira com a Argentina. É a região mais pobre do Rio Grande do Sul, é uma região celeiro, assim, uma região que vive muito do soja. Então, vocês podem imaginar o quanto é um lugar descampado. E é um lugar que realmente é um lugar muito carente, um lugar que tem pouca estrutura, poucas faculdades, poucas escolas que chegam, poucas bibliotecas, poucos livros que chegam. Então, eu vindo desse lugar e sabendo que os meus pais também, sempre num esforço para tentar fazer com que a gente conseguisse estudar e seguir uma outra vida, eu não consegui, assim, jovem, quando eu saio de casa e depois vou morar em Porto Alegre com 18 anos, eu não consigo fazer uma faculdade porque era uma época que o vestibular, se você não passasse em todas as matérias, não tirasse uma determinada nota, você não entrava. Hoje em dia já não é mais assim. E aí eu rodei em Química. Eu fiz muito pouco em Química, assim, e eu não conseguia entrar na faculdade, assim. Eu falava, cara, não é possível, mas é Química. E eu estou tentando Humanas, né? Por quê? Mas não consegui. E aí não tinha dinheiro para pagar uma universidade particular, que naquela época também a gente não tinha todos os projetos governamentais de educação que surgiram depois, governo Lula, governo Dilma, né? Então, eu não pude fazer essa faculdade. Então, essa minha vontade de querer ser jornalista me faz ficar pesquisando muito para as coisas que eu faço.
Uma espectadora na plateia acompanha atentamente a fala de Morgana. Mas o Alpó é um tema muito espinhoso, né? É tudo muito difícil. Marta Neves, querida, um beijo, grande escritora, maravilhosa. Então, é um tema muito difícil. Eu queria também conversar com as pessoas. Então, eu comecei a procurar e fazer um primeiro contato através das redes sociais com pessoas que eu sabia que tinham tido algum tipo de abuso na infância. Depois eu consegui encontrar e conversar com essas pessoas. E depois com outras mulheres que foram abusadas na infância e também na vida adulta. Então, eu acho que essa pesquisa quase jornalística, né, que eu acabo trazendo também para o outro livro, é essa minha veia, de quem gostaria de ter feito jornalismo. Eu achei interessante que hoje um site daqui de Minas Gerais, Culturadoria, isso, eles fizeram uma resenha, e eu adorei que pela primeira vez numa resenha, a pessoa não falou, é um livro cinematográfico, ele falou, é um livro-reportagem. Parece que você está lendo uma reportagem. E eu fiquei muito feliz com essa descrição dele, porque eu pensei, é isso, né? Foi feita tanta pesquisa que acho que também se enquadra nisso, num livro-reportagem. E como é que foi pergunta quase pessoal, como é que foi sua relação com o Paulo nesse lado profissional da escrita? Como é que ele contribuiu? E não só ele, mas outras pessoas também que você fez, né? Eu tenho muitos anjos assim na minha caminhada de escrita. O principal é o Paulo, meu marido, Paulo Scott. Ele foi a pessoa que mais me incentivou aquele dia. Eu não posso falar que eu comecei a chorar. Não posso falar, viu, Afonso? Vai chorar. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse pelo Paulo Scott. E no sentido de que eu era uma pessoa muito insegura como artista, mesmo tendo vindo do teatro, mesmo tendo vindo do cinema. É estranho isso, né? Pensar que uma pessoa sobe no palco e faz coisas e ela tem essa insegurança, mas eu tinha uma insegurança muito grande. E tem uma diferença muito grande de uma arte para outra, né? Assim, porque o teatro ele é um trabalho coletivo, a literatura ela é um trabalho solitário, por mais que você não consegue fazer um livro sozinho. A Marcela está aqui para me ajudar a provar isso. A gente está sempre conversando com outras autoras, com outros autores, mandando livro, discutindo, falando com um editor, tentando entender se aquele personagem vai por esse caminho ou vai por outro. Então, o Paulo foi essa pessoa que me tirou essa insegurança, porque, como eu falei lá em Petrópolis, né, eu achava que eu não prestava. Eu achava que eu não prestava para isso, né? Eu achava que eu não era boa o suficiente, eu achava que eu não sabia escrever, eu achava que eu escrevia com erros de português, eu achava que eu não conseguia encontrar uma boa trama, eu achava que as personagens não tinham consistência, eu achava tudo isso, assim. Eu realmente achava que eu não servia. Então, assim, de verdade isso, assim, eu devo tudo. Toda a minha carreira literária, ela acontece porque eu tenho alguém do meu lado que o tempo todo me diz, você consegue, vai que você consegue, tenta de novo, escreve de novo, reescreve, faz de novo, você está no caminho certo. Sabe? Não escuta só as críticas, escute também as coisas boas que as pessoas estão te falando. E acho que a gente precisa muito disso, né? A gente precisa também das críticas, mas a gente também precisa ouvir alguém nos dizendo que a gente está no caminho certo. E eu tive muitos outros anjos. O Assis Brasil foi uma pessoa muito importante. O Alpó, quando eu estava numa das versões quase finais, ele me pediu para ler, eu mandei para ele, e ele me deu sugestões ótimas. E se eu não tivesse escutado o Assis, provavelmente o livro não seria o que ele é hoje, né, em relação ao pó. Em relação ao Água, eu tenho assim, muita sorte de ter uma editora muito incrível na Companhia das Letras. A Stephanie Roque é uma menina que ela é jovem ainda, ela não tem 30 anos, mas ela é muito genial. Ela é muito boa no que ela faz. E ela tem uma história muito linda, porque a Stephanie ainda pré-adolescente,
quando perguntavam para ela o que ela queria ser, né, quando fosse crescer, ela dizia: eu quero ser editora, sabe? Então você imagina assim, quem que com essa idade quer ser editora de livro? Editora de livro. Não quer ser escritora, não quer ser médica, quer ser editora. Então ela vem trabalhando para isso há muito tempo. Ela é muito boa no que ela faz, ela me ajudou muito no Água Turva, sabe, Afonso? Muito. As personagens femininas, elas cresceram muito depois que o livro passou para a mão da Stephanie, porque elas eram as mulheres, eram boas e os homens eram más. Isso era o livro. E ela falou: não, nós vamos fazer mulher. Você precisa ter mulheres más. Você precisa ter mulheres muito poderosas, que mandam em tudo, que fazem o que precisa ser feito, sabe? Que não medem as consequências. Você precisa ter essas mulheres também dentro do livro. E aí a gente trabalha para mudar alguns personagens, né? Passam de homem para mulher e transforma e reescreve. Então eu acho que eu tive muita sorte nessa minha caminhada literária até aqui. E eu espero que Exu esteja sempre comigo para que eu continue tendo sorte. Todos os outros orixás. Alguma pergunta, gente? Quem quiser fazer? Eu vou conversando. Quem quiser, só dá o toque. Na hora ninguém quer fazer. Depois, na hora de terminar, o inferno. É sempre assim. Mas então, você falou rapidamente do Água Turva, mas vamos fazer uma pausa e vamos falar só sobre ele agora. Primeiro, né, você falou rapidamente sobre a história das mulheres. Fala um pouco mais isso. Como é que essa trama se desenhou na sua cabeça relacionada ao meio ambiente, à natureza e essa história das mulheres? Então, eu sou, além de tudo isso que eu sou, eu sou formada em gestão ambiental por um Instituto Federal lá de Santa Catarina. E durante esse trabalho, né, que também é um trabalho, né, fazer uma faculdade também é um trabalho, gente. Você, além de várias coisas, você ainda está estudando depois dos 30. Então, durante toda a faculdade, eu ficava teimando com essa coisa de literatura e meio ambiente. Tanto que eu e o Paulo criamos um festival literário. Gente, até esquecido disso, Afonso. Nós criamos um festival literário em Garopaba, que é uma praia deste tamanho em Santa Catarina, porém linda, que se chamava Garopa Literária. Tiveram 2 edições apenas. Só 2 autores também, né? Não, acho que teve um pouquinho mais. A primeira edição teve menos, a segunda teve um pouquinho mais. Mas o Carpinejar foi para lá. A gente conseguiu fazer um barulhinho. E os temas eram sempre literatura e natureza, literatura e meio ambiente, literatura e crise climática. A gente estava sempre tentando fazer alguma coisa assim. Foi antes da pandemia. Foi acho que 2017, 2018. E eu, enfim, eu tenho essa minha teimosia de realmente acreditar que a gente consegue começar a olhar para o planeta com uma outra visão através de uma cultura da leitura, sabe? Eu realmente acredito que a ficção ela pode fazer com que as pessoas comecem a repensar, principalmente as pessoas que ainda trabalham no negacionismo climático. Então, o Água, ele só surge, claro, depois que eu já não estou mais na faculdade, mas ele surge porque existe um Parque Estadual do Turvo, que o livro se passa, tem essa geografia, né? A geografia ao redor do Parque Estadual do Turvo, que é um lugar que existe, que fica na fronteira da Argentina, no sul do Brasil. E nesse parque existe o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo, que é o Salto do Yucumã. Depois vocês dão uma olhadinha no Google. É um lugar lindo, gente. Lindo. E ninguém conhece. É o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo. São quase 2 quilômetros de salto. Desculpe minha ignorância. Hã? O que é salto longitudinal? São quase 2 quilômetros de salto. Você perde de vista. Que lindo! É isso aí, ó, Afonso. Na plateia, espectadores mostram uma camisa com a foto do Salto do Yucumã. Vocês são de Lajeado. Vocês foram para lá?
Você sabe que agora está debaixo d'água, né, o salto? É. Ah, que lindo. É lindo, né? É 1,8 km. Então, hoje, por causa das enchentes lá no sul, ele está debaixo d'água. Mas ele ainda vai voltar, gente. Eu tenho muita esperança que a água baixe e ele vai voltar a aparecer. E lá também fica o último reduto da onça-pintada no sul do Brasil. É um lugar onde a onça-pintada vai ter seus filhotes, lá no sul do Brasil. Esse é o último reduto. Então, e eu sei também que, por ser um lugar de fronteira, acontecem vários crimes, que não são só crimes ambientais, como caça de animais silvestres, que inclui a onça, como existem outros crimes, que é o descaminho de vinho, armas, drogas, que passam por aquela fronteira que é dividida só pelo rio Uruguai. Porém, é um rio muito perigoso, você não consegue passar nado por lá, tem que ser a barco e tudo. E aí fica de um lado a Argentina, do outro lado fica o Brasil. Então, assim, eu queria contar uma história que se passasse nesse lugar. E eu queria que a minha protagonista fosse alguém que trabalhasse no IBAMA ou no ICMBio. Mas aí, conversando com um grande amigo meu, que é funcionário do Taim, do Parque do Taim, lá bem no sul do Brasil, em Rio Grande, a gente conversando, e eu queria que a Chaya, que é a personagem principal, que ela atirasse, que ela saísse atirando. É um livro policial, tá, gente? Eu escrevi com esse intuito de ser um livro policial. Então, ela tem arma, ela sai atirando, ela se defende, ela fica andando, fazendo perseguição de carro derrapando. Então, eu queria que tivesse isso. E aí o Ronaldo, esse meu amigo, falou, mas IBAMA e ICMBio não pode estar o tempo todo armado, eles não podem sair assim atirando, então ela vai ter que ser o quê? Guarda florestal, que aí pode. Aí eu falei, então ela vai ser guarda florestal. Aí Chaya já tem sua profissão, guarda florestal, vai cuidar do Parque do Turvo. A Olga, jornalista e assessora parlamentar do deputado corrupto, que é quem quer construir uma hidrelétrica superfaturada naquele lugar, que vai deixar o Salto do Yucumã embaixo d'água para sempre, vai deixar parte do Parque do Turvo, esse reduto da onça-pintada, tudo debaixo d'água, para ganhar 5 bilhões. Então, já tenho a Olga e ela sendo a jornalista, ou seja, o fio condutor, ela que leva o problema para a cidade de Dourado, que é uma cidade fictícia que eu crio, e que depois vai tentar buscar uma solução. Aí eu falei, mas eu só tenho essas duas mulheres que aparentemente até são boas, assim, né? Eu preciso de alguém, como diz Stephanie, mais má. E então surge a Preta, que é a terceira protagonista, que é uma caçadora de animais silvestres, líder do grupo Piás Rubros, que vive do lado argentino, e eles são contrabandistas, eles são caçadores, eles vivem as próprias regras, as próprias leis deles, ninguém entra dentro do território dos Piás Rubros, só que tem essa questão, eles caçam animais silvestres dentro do parque. A Preta acaba virando prima da Chaya no decorrer da escrita do livro, ambas netas de Sarampião, que é o personagem místico do livro, que some dentro do Parque do Turvo e passam-se décadas e ninguém o vê, mas todo mundo sente ele está lá, mas não conseguem ver. Então começa um embate, né, entre Chaya e Preta, que é a sua prima, e depois entre Olga e Chaya e Preta. Então o livro começa com essa espécie de guerra entre as três, como se elas fossem inimigas, e no decorrer do livro nasce uma grande amizade entre elas, nasce um amor incondicional que vem da amizade entre mulheres, e elas se unem para combater esse deputado corrupto e outros empresários daquela região que querem construir essa hidrelétrica para ficarem mais ricos, né? Então, essa questão ambiental e de crimes ambientais, tudo isso está no livro,
E a questão climática, assim, do livro, ela está em cenas, em momentos. Por exemplo, o livro se passa em outubro de 2019 e eles estão reclamando do calor de 38 graus. Para o Rio Grande do Sul, 38 graus em outubro é algo muito impossível, assim. É aquecimento global mesmo. Então, eles ficam o tempo inteiro comentando sobre isso, comentando das chuvas muito fortes que vão e vêm. E essa, quem sabe, seja a parte mais assustadora para mim do livro, porque as personagens elas falam e vivem o que depois, infelizmente, acontece de verdade agora no Rio Grande do Sul. Eu lanço esse livro 1 mês e meio antes da catástrofe climática que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, e é um livro que justamente fala numa forma de denúncia tudo isso que poderia ter sido evitado de alguma maneira, e as pessoas não escutam, né? Eu costumo falar que tem uma sirene tocando há muito tempo e a gente está teimando não escutar essa sirene. E quando eu digo a gente, é porque nós somos todos culpados, nós somos todos responsáveis, de uma maneira ou outra, uns mais, uns menos, mas, querendo ou não, a gente sabe que a gente ainda cobra muito pouco dos nossos políticos, a gente cobra muito pouco da sociedade, a gente cobra muito pouco dos empresários que continuam aquecendo o planeta. Então, esse grito que está nesse livro, que está no planeta, que está agora lá no Rio Grande do Sul, agora está sendo escutado. E eu só espero que essa escuta não seja temporária. Eu espero que realmente o que as pessoas hoje estão falando em começar a criar leis relacionadas às crises climáticas, ao clima, não seja algo da boca para fora. Por isso que eu fico teimando que a gente não pode esquecer. A gente não pode fazer de conta que já passou, porque não passou. Não passou para as pessoas que estão morando lá, não passou para as pessoas que ainda não têm casa, e não passou porque a gente sabe que esse é só o primeiro. Outros virão. Daqui a pouco pode ser aqui em Minas, daqui a pouco pode ser em Goiás, daqui a pouco pode ser na Argentina. A gente sabe que um estado inteiro foi devastado por chuvas e isso pode acontecer de novo. Então a gente tem que entender que esse grito a gente não pode fazer de conta que a gente daqui a pouco não vai mais escutar. Sabe? É um grito que a gente tem que continuar sempre escutando e continuar cobrando, principalmente das pessoas poderosas que governam esse país, para que algo seja feito, porque o relógio está correndo, mas a gente ainda tem tempo de fazer mudanças. A gente ainda pode mudar. A gente ainda pode deixar um futuro para as próximas gerações. A gente ainda pode deixar um outro planeta para as próximas gerações. Então, às vezes, é questão disso, né? Às vezes a gente pensa muito na gente, pensando no aqui e agora, mas as próximas gerações elas estão aí e elas vão vir. E será que elas estão felizes com esse planeta que a gente está deixando para elas? Eu acho que não. É ao contrário, o Congresso Nacional hoje tem quase 500 projetos sendo votados para destruir a natureza, né? Todos voltados para a exploração do meio ambiente. Pergunta? Um espectador assume o microfone para fazer uma pergunta a Morgana. Morgana, só para confirmar, esse é o primeiro livro que você está publicando depois de ganhar o prêmio São Paulo de Literatura, né? E, infelizmente, falando dessa questão de momento, tem essa triste coincidência da tragédia, mas conectando com a questão da insegurança que você falou antes, como que ela evoluiu nesse tempo, considerando que você ganhou um prêmio, você teve esse reconhecimento, e agora você está publicando a próxima coisa, assim, como que é para você esse novo teste, assim, ok, eu cheguei em algum patamar, eu tive alguma coisa, alguma conquista, e o que vem depois? Desculpa, como é o seu nome? Adalmo. Adalmo. A insegurança, ela não vai embora. A gente continua inseguro. Eu acho que ser artista é ser inseguro. A gente tem essa insegurança. É claro que tem pessoas que têm uma postura mais de valente e vai embora. E eu acho que o que a gente aprende é isso no decorrer do caminho.
é qual a cara fazer, qual a postura seguir. Mas, assim, o chuveiro que se chora é igual para todo mundo. Todo mundo fica chorando, xingando, gritando no chuveiro, seja no travesseiro. Eu e a Andréa Del Fuego, uma grande amiga minha, escritora maravilhosa também, a gente comenta muito sobre isso, assim, né? Quando a gente precisa gritar, chorar, reclamar, o chuveiro é o melhor lugar, que ninguém vai ouvir, ninguém vai julgar. Mas as inseguranças, elas continuam comigo. Eu fiquei doente logo que eu lancei assim, esse livro. Na plateia, espectadores acompanham a fala de Morgana. Doente, assim. Dentro da boca, por dentro da boca, eu me enchi de feridas. Eu estava com a boca era cheio de feridas. Eu fui no dentista e ele me falou o nome de uma coisa gastrointestinal que dá na boca, que é criado pelo estresse. Eu estava muito nervosa, porque por mais que a Stephanie, minha editora, o Luiz, o Paulo e algumas outras pessoas tenham pegado para ler o Água e falado, não te preocupa, sabe, você não vai passar vergonha com o livro. Eu realmente assim, achava que as pessoas não iriam entender. Eu realmente acreditava que as pessoas iriam colocar o livro numa caixinha, querendo dizer é isso, é aquilo, e por isso não presta. Como ainda tentam, às vezes, fazer com a gente, né? Então, continua sendo muito difícil, assim. E eu vou te falar, por mais que eu seja uma pessoa adulta, eu entendo que as críticas virão, elas continuam sendo muito difíceis, assim, muito difíceis para a gente digerir. Porém, as críticas elas são muito construtivas, porque assim, no próprio Alpó, eu não vou falar o nome, mas eu e a Mar, a gente tem um grande amigo em comum, e ele me escreveu um longo texto, me falando coisas que ele achava que o Alpó poderia ser melhor por causa disso, e disso, e disso, e disso. E eu falei, você tem razão. O que eu pude fazer até o momento foi aquilo ali, foi o Alpó. Aquilo eu pude fazer, não pude fazer nada melhor. Eu fui até onde eu pude, eu tenho essa noção, mas eu concordo. Agora, as críticas que vêm seguida de sexismo, de preconceitos, porque eu entendo assim que eu me coloco também num lugar de insegurança, porque eu venho de uma cidade muito pequena do interior, até pouco tempo eu falava muita coisa errada, até pouco tempo eu andava de pé descalço no chão, nem chinelo tinha. Então, assim, são várias barreiras que você tem que ir pulando e superando para chegar ao Alpó, depois para chegar aqui tá conversando com o Afonso, tentando falar tudo direitinho. Então, são várias... Olha, eu vou te falar, é um corre que você tem que estar o tempo todo lutando, sabe? O tempo todo lutando para não se envergonhar, para não envergonhar a sua família. Então, eu ainda me sinto muito insegura em algumas coisas. Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. É meu segundo livro. Por mais que eu esteja já trabalhando nos próximos, eu sei que eu ainda tenho muito a aprender e não sei se eu vou aprender. Pode ser que eu te diga o máximo que eu consiga isso aqui, ó, e eu não vou conseguir ir além disso. E pode ser que um dia eu consiga, não sei. Mas as inseguranças, elas continuam vindo, continuam sempre com a gente. A questão é como que a gente faz, né, para conseguir lidar com isso e não adoecer. Sei lá, como eu adoeci ali em março. Eu espero que no próximo livro eu esteja um pouco mais forte. Morgana, como é que você está interpretando essa, talvez a palavra certa seja ação, assim, literatura premonitória do que aconteceu? Então, eu fico com dois sentimentos, porque eu até estava contando isso para o Afonso lá
acho que foi hoje, né, que eu estava te contando, Afonso, nas 2 primeiras semanas do que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu cancelei todos os meus compromissos. Eu cancelei o lançamento do Água que teria em outras cidades, eu cancelei outros eventos que tinha, porque tudo estava me parecendo festa. E não é um momento de festa, não é um momento de comemorar. Não tem nada para comemorar. E aí ainda tinha a questão de que o meu livro se chamava Água Turva. Eu dizia, eu não me vejo falando sobre isso agora. Eu preciso de um tempo, né? Então eu fiquei, inclusive nas redes sociais, muito tempo falando só sobre isso, sobre esse crime ambiental que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Depois, um pouco mais afastada disso, conversando com algumas pessoas da editora, é o que eles tentaram me fazer entender. Eu ainda não sei muito bem se realmente é esse o entendimento que eu tenho. Mas, assim, a questão de ser o meu lugar de fala. Quando eles quiseram me falar ser o meu lugar de fala, que foi o que eu entendi, é o fato de eu ter nascido no Rio Grande do Sul, eu ser formada em gestão ambiental, eu ser escritora, eu ter escrito um livro que eu comecei a escrever em 2020, que fala sobre uma denúncia ambiental, que fala sobre crimes ambientais, que fala de crise climática. Um livro que foi lançado 1 mês e meio antes do que acontece, né, com a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. E é um livro que é um livro que é uma denúncia. Então, eu demorei essas semanas assim para entender que eu também não posso parar minha vida, porque eu preciso continuar trabalhando, eu preciso pagar minhas contas, e o livro acabou de sair, eu não posso deixar de trabalhar o livro. Eu não posso deixar de estar aqui com o Afonso hoje, eu não podia deixar de vir a Belo Horizonte, que eu nunca tinha vindo, uma cidade que eu nunca vim. Hoje foi incrível, eu fui visitar 3 livrarias, eu conversei com vários livreiros, eu passei quase 4 horas conversando com livreiros e leitores e pessoas nas livrarias. E justamente as pessoas queriam saber muito mais sobre como o Água Turva nasceu, do que qual a ligação de uma coisa com a outra. Mas, infelizmente, há essa ligação. Então, eu acho que essa literatura, né, de premonição, ela dá até um pouco de medo, assim, porque você fica pensando, né, poxa, se eu estou há tanto tempo pesquisando para escrever esse livro, eu escrevo esse livro, eu falo justamente sobre uma cidade e uma região que vai ser alagada, que vai ser inundada, que existe uma água turva, política, social e ambiental no sul do Brasil, sendo construída por políticos e por empresários. E, de repente, isso acontece de verdade. É assustador. É muito assustador. Eu não acho que se esse livro tivesse saído antes, sei lá, 5, 6 anos antes, as coisas seriam diferentes. Eu acho que não seriam. Acho que tudo teria acontecido da mesma maneira que está acontecendo agora. A questão a gente tem alguns anos agora pela frente para começar a pensar de que maneira as coisas podem começar a ser diferentes, como que a gente pode agir diferente, como que a gente pode cobrar desses políticos de maneira diferente. Agora, assim, o meu sentimento, assim, eu tenho o sentimento de querer continuar trabalhando pelo livro, porque um livro que eu demorei tanto tempo para fazer e que eu realmente preciso trabalhar por ele. É o meu trabalho, né? Mas também tem esse sentimento muito contraditório de ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e saber que minha família está lá. Nada aconteceu com a minha família, eles estão seguros, estão bem, mas eu tenho parentes que perderam tudo, eu tenho amigos que perderam absolutamente tudo, tudo. E a gente também tem o sentimento de perda de referência, né? Porque é o lugar que você nasceu, é o seu chão, é a sua terra. Tudo que eu escrevo, tudo que eu crio, tudo que eu consigo sonhar, tudo que eu consigo imaginar,
para trabalhar com arte vem desse lugar. E esse lugar não existe mais. É um lugar que hoje ele não existe, ele está devastado. Todo o estado está devastado e todas as pessoas de lá estão devastadas. Então, hoje alguém me perguntou, mas agora você vai conseguir escrever outras histórias de outras pessoas que estão passando por esse novo Rio Grande do Sul. E eu falei, não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou continuar escrevendo sobre o Rio Grande do Sul como ele era. Eu vou continuar buscando para que esse estado, essas pessoas, esse lugar consiga, de alguma maneira, voltar a ser o que era, mas com um outro pensamento, com um outro propósito. Então, assim, nesse sentido, quando você perde a sua referência do seu chão, daquela terra vermelha que você se criou, correndo de pé descalço, sabe, brincando, nadando naqueles rios que você nadava, subindo naquelas árvores que você subia, as escolas que você estudou a vida inteira, as bibliotecas que você frequentou a vida inteira e hoje não tem mais nada. Está tudo debaixo d'água, tudo debaixo d'água. Não, eu não quero escrever sobre isso. Eu não quero escrever sobre isso. Eu quero escrever sobre o que a gente pode mudar. E eu tenho muita esperança de que a gente possa mudar alguma coisa no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Você não vai falar nada não, Marcelo? Nada? Você veio aqui para não falar nada? Um espectador na plateia assume o microfone para fazer uma pergunta a Morgana. Como é que você chama? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alexandro e, enfim, tenho duas curiosidades aqui. Eu fiquei com a Morgana, que assim, parece que é uma brasileira, como ela diz, uma menina que sai dos fundos do Rio Grande do Sul e mora em Santa Catarina, agora em São Paulo. E parece que o sobrenome sugere uma ascendência judaica e que não é? 25%. E que reverenciou Exu. Então, minha curiosidade é assim, se você tem culto, práticas de divindades africanas e quando é que essas, né, digamos, essa espiritualidade confluencia em sua vida. E a segunda pergunta é se entre as mulheres que foram abusadas que você entrevistou, se alguma delas tenha recorrido, né, às matrizes africanas como terapia, né, como cuidado. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta que sempre me anima a falar sobre a minha religião. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem terreiros, que mais tem casas de religiões de matrizes africanas do Brasil. São 65 mil terreiros. O estado do Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem quilombos. 55% dos quilombos do Brasil ficam no Rio Grande do Sul. A gente, às vezes, infelizmente, ou por causa da mídia, ou por desconhecimento mesmo, a gente tem uma mania de embranquecer o Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul é um estado de pessoas negras, é um estado de pessoas indígenas. Ele é um estado que o Dia da Consciência Negra ele nasce por causa de um ativista negro do Rio Grande do Sul. Os primeiros movimentos feministas nascem no Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu entendo que o Rio Grande do Sul fez por merecer algumas críticas, que são muito contundentes, inclusive, por questões políticas dos últimos anos. Mas a gente sempre tem que pensar nesse povo de resistência que vive lá. Porque quando a gente está colaborando com essas falas, a gente está ajudando com o apagamento desses povos de resistência, dessas pessoas de resistência. E tudo que outros grupos querem é o apagamento dessas pessoas. Então, eu sei que em alguns momentos, em algumas coisas, eu perco leitores, eu perco seguidores, quando eu falo da minha religião. Mas eu sou de candomblé. Eu descubro o candomblé quando eu estou morando em Santa Catarina. Meu pai de santo é um homem negro, gay e de Santa Catarina. Ele
tem um terreiro que fica na Praia do Rosa, em Santa Catarina. Pai Tony, sua bênção. E eu sempre conto que a religião, o candomblé, eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu acho que como para a maioria das pessoas. Eu reverencio o Exu porque eu sou filha de Iemanjá Oguntê, porém eu sou protegida de Exu. Então Exu é uma divindade que eu sempre reverencio. Por quê? Porque Exu é a divindade da comunicação. E a escrita é comunicação. Ele é a divindade dos caminhos abertos, dos caminhos protegidos. Essa visão que muitas pessoas ainda têm de Exu como sendo uma visão católica, cristã, de Exu como sendo o diabo, como sendo uma coisa ruim, é um grande equívoco. Exu é o mais humano dos orixás, é o mais humano de todos os santos de dentro das religiões afros. Ele é tão bom e tão ruim como eu, como você, como qualquer um de vocês. Então, assim, eu reverencio Exu, porque realmente eu sou muito protegida por ele, mas reverencio muito minha mãe, Iemanjá. E qual foi a segunda pergunta mesmo? Sobre as mulheres abusadas. Então, as mulheres que eu cheguei a entrevistar, como eu ainda... Esse livro é de antes de eu entrar para a religião. Então, eu não cheguei nunca a perguntar sobre isso para elas, se elas buscavam, seja onde for, né, algum tipo de ajuda espiritual, né, sobre isso. Então, realmente, assim, em relação a isso, eu não sei lhe dizer, porque por mais que, quando eu publico o livro, eu já estou agradecendo ali o meu pai de santo, a escrita do livro foi bem antes, essa fase de pesquisa também foi toda muito antes disso acontecer. Então, realmente não aconteceu essa pergunta para nenhuma delas, sabe? Bem, gente, já vamos caminhando para o final. A Marcela não quer falar. Agora você quer falar? Essa é a Marcela Dantes, gente. A Marcela vai lançar mês que vem um puta livro. Vento Vazio. Ó, já estou anunciando. Marcela Dantes faz sua pergunta ao microfone. E vai lançar aqui e vai lançar em São Paulo, que eu irei. Já está na agenda, né? Boa noite, gente. Morgana, você falou muito do seu processo de pesquisa e desse interesse por buscar informações, mas eu acho que o seu trabalho tem uma coisa também, que é uma construção de personagens muito complexa, assim, e eu acho que isso já está lá no Aupó, e agora está ainda mais evidente no Água, e eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que é essa pesquisa, mas o que, além disso, tem no seu processo de construção de personagens. E aí estica um pouquinho falando como que é o seu processo quando você está trabalhando num livro. Você escreve todo dia? Você fica louca das páginas? Conta um pouco. Sabe, Má, que o Jonathan Franzen foi para o Roda Viva e eu amo ele. Eu adoro os livros dele. E eu achei maravilhoso porque ele escreveu agora o último livro dele chamado Encruzilhada. Encruzilhada? Acho que é, né? E eu falei, será que tem alguma coisa a ver com Exu? Mas não tem. Mas ele deu uma entrevista que ele falou assim, eu demoro mais ou menos uns 2 anos para escrever um livro. 1 ano é pesquisando e 1 ano escrevendo. A melhor parte é a pesquisa. O escrever é chato. E eu falei, gente, eu fiquei pensando nisso. E eu disse, olha, hoje, pode ser que eu mude de ideia, tá, gente? Daqui 10 anos vocês podem escutar, se eu estiver vivo ainda, se nós todos estivermos vivos, vocês podem escutar eu falando com o Afonso de novo, eu dizendo, não, a melhor parte é escrever. Mas hoje eu digo, a melhor parte é a pesquisa. É muito incrível pesquisar. É muito incrível isso de ir para os lugares. O Água Turva, eu fui para o Parque Estadual do Turvo, onde elas mostraram a camiseta, 5 vezes. 5 vezes eu fui para lá. E uma das vezes, os guardas florestais, um deles, entrou, meu irmão mais novo foi comigo para me proteger. No fim, virou quase uma tragédia. Mas chegarei na tragédia. Fomos para lá porque eu queria conhecer, eu queria olhar.
um acampamento clandestino de caçadores de animais silvestres. Eu queria olhar para um trepeiro que é uma espécie de... Ai, como é que eu vou explicar para vocês? Trepeiro é uma coisa de madeira que fica no alto de uma árvore, preso, e amarrado a ele, pelo tronco da árvore, tem uma coisa que eles chamam de ceva, que é um cano, que vai até o chão. Os caçadores ficam no alto daquele trepeiro, jogando carne e outras coisas pela ceva, por aquele cano que cai no chão. E ficam ali esperando o animal silvestre chegar dentro do Parque do Turvo. Aí eles estão lá em cima com as suas armas e pá, matam um animal, descem, aquele animal morto, ou eles abrem e jogam tudo que tem dentro, né? Para chamar outros animais, eles jogam ali. Isso tudo está no livro. Eu descrevo mais ou menos assim como eu estou falando. E botam esse animal no que eles chamam de chiqueiro, o animal morto, né? Que é um lugar fechado para nenhum outro animal comer. E eles ficam, às vezes, lá 1 semana, 2 e vão caçando. De noite, eles limpam aquele animal que foi caçado, né? Tiram toda a carne, colocam em isopores com sal grosso, aquela carne, e deixam lá dentro. Porque eles têm que ter um número suficiente de carne para poder vender. Porque essa carne ela vai para onde? Vai para São Paulo, vai para a Ásia, vai para o Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, saibam, há muita gente rica que paga para comer. Carne de onça, carne de anta, carne de paca. Muita gente. Assim, ó, provavelmente vocês um dia vão olhar para o lado, assim, e dizer, num restaurante chique, e dizer, será que essas pessoas comem, pagam? Gente rica tem isso, assim, de querer, sabe, fazer algo que ninguém pode fazer. Eu vou fazer algo que só eu posso fazer. Só eu posso pagar, só eu posso conseguir. É muita gente, porque, assim, eu pesquisei, eu conversei com muitas pessoas, e eu fiquei assustada com o número de pessoas que compram lá do Parque do Turvo. Com o número de pessoas que caçam para vender, com o número com a quantidade de quilos de carne que é contrabandeada aqui do Brasil para países da Ásia. Então eu queria entender isso, né? Como que era essa realidade. Então teve uma das vezes que a gente foi, meu irmão foi junto. E aí eu consegui ver o trepeiro, tirei foto, consegui ver a ceva, eles destruindo, né, os guardas florestais, né, derrubando tudo. E aí a gente chegou no que ainda tinha sobrado, assim, mas no meio, assim, no âmago mesmo do Parque do Turvo, um lugar de mata muito fechado, a gente teve que ir a pé, porque o carro já não passava, fomos andando. O que sobrava lá de um acampamento clandestino. Nisso, a gente sentiu um vento. Aí o guarda florestal falou, não vou falar o nome dele aqui, falou, tem caçador. Eu não vi nada, mas ele já acostumado, né? Aí ele catou a arma aqui. Falou assim, tem caçador. Aí eu e o meu irmão assim, aí ele, e isso eu coloco no livro, assim, porque todas estão ou com arma ou com facão. Aí do outro lado ele tira o facão, um facão desse tamanho, e ele entrega pro meu irmão. E ele diz pro meu irmão, segura aí. Gente, mas assim, o que a gente faz com o facão? Se tiver caçador com as suas armas. Aí ele assim, fica aqui perto dessa árvore. E ele sumiu assim no meio da mata. Sumiu pro lado direito. E eu e meu irmão ficamos perto da casa. E meu irmão muito calmo, assim, muito tranquilo, aquariano, né? Muito calmo, muito tranquilo. Não, vai dar tudo certo. E eu só pensava assim, se eu morrer, tudo bem. Agora, se o meu irmão morrer, a minha mãe me mata 2 vezes, porque ela me mata, é meu irmão mais novo, é o preferido. Ela ama aquele guri. Falei, gente, se morrer, ela vai no inferno me catar, ela vai me matar 2 vezes. E eu falei, cara, assim, por que eu fiz isso? Eu só pensava assim, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou, é a última vez, eu nunca mais vou fazer isso. Aí ficamos nós lá atrás de uma árvore, com um facão. Aí passou um tempo, assim, sei lá quanto tempo, a gente nessa hora já não sabe mais, volta pelo outro lado o guarda florestal, com a arma na mão. Então, fugiu, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Aí fomos embora, saímos de lá correndo. Então, o que eu tenho para te dizer, Ma? Eu acho que tudo isso dessas pesquisas de campo, como eu chamo, está no livro. Não recomendo.
Não recomendo. Mas isso tudo está no livro, assim. Além de tantas outras. Imagina, eu fui para Argentina para entender como que as pessoas que lá ficam fazendo descaminho de vinho, de perfume, que é tudo ilegal. Como é que eles fazem? Que é eu fiquei de descaminho que é diferente de contrabando, né? O descaminho de vinho, eles dão esse nome porque vinho você pode vender aqui no Brasil, né? Só que eles fazem o descaminho pelo Rio Uruguai sem passar pelo Rio Uruguai sem passar pela alfândega para não pagar imposto. Eu ficava de butuca no alto dos morrinhos do rio, às vezes uma manhã inteira tirando foto escondida para ver os barquinhos passando com os caras criminosos trazendo os vinhos, voltando com o barquinho, trazendo os vinhos, voltando com o barquinho. Tudo, e aí depois tentava conversar. Aí fui lá, teve um dia que a gente foi num quiosque, que é uma coisa muito surreal, assim, é muito América Latina mesmo, assim, é um quiosque que é inacreditável, assim, que os vinhos vinham vindo, né? Os vinhos vinham vindo, assim. Então eu cheguei lá, tinha uma família inteira, porque lá na Argentina está uma crise muito grande, né? Então as famílias inteiras estão atravessando de barco da Argentina para o Brasil, sem passar por zona portuária, né? Que daí não precisa não precisa mostrar identidade, não precisa nada, né? Tô indo, atravesso o rio e vem ilegal para viver no Brasil. Muita gente está fazendo isso. A gente teve uma dessas idas que eu fiquei lá olhando de butuca, eram famílias inteiras, assim, trazendo roupas amarradas em lençóis, trazendo coisas de casa, assim, sabe? Pelos barquinhos, assim, muita gente vindo. Aí estava naquele quiosque e eu conversando com o cara, querendo saber, mas como é que funciona? Quanto você ganha? E quando perde toda a mercadoria, o que acontece? Quando a polícia te pega? Eu conversando com o cara. E o cara me explicando, assim, conversando comigo tranquilamente, me explicando. Eu estava com quem? Meu irmão mais novo, de novo. Estava lá comigo. Aí eu olhei para o lado, tinha uma mulher, e é uma coisa que só acontece na América Latina, gente, assim, nesses lugares muito Brasil profundo mesmo. Tinha uma mulher grávida, grávida mesmo, assim, sabe? Tomando cerveja, fumando, cuidando de um cachorro muito pequenininho, que ela tinha trazido da Argentina, com uma outra menina junto, com um senhor mais de idade e sem nenhum dente, e eles estavam todos ali, esperando um carro que estava por vir para levar eles para uma cidade próxima daquela fronteira, onde eles iriam tentar viver a vida deles. Quando a gente estava saindo, um desses homens veio e falou assim para o meu irmão, oi, você pode dar uma carona para elas? E a gente ficou meio apavorado, assim, né? Como que você vai dar carona com criança pequena, uma mulher grávida? Você não sabe o que é, né? Você não sabe o que pode estar acontecendo. Você não sabe se estão carregando drogas, se não são. Você não sabe para onde está indo. E o cara assim, eu te pago, falava pro meu irmão. E peso, gente, ninguém anda assim com 2 notas. Peso é assim, ó. É um bolo de notas, porque está muito desvalorizado, né? O cara com um bolo de notas assim, falava pro meu irmão, não, eu te pago, te pago. Meu irmão disse, não, a gente não, né, não pode, isso é ilegal, né? Se a polícia nos pegar. Né, quem vai preso é a gente. Então, essas coisas assim que eu fui vivendo durante a escrita do livro, que eu tentei colocar tudo ali, assim. Porque às vezes as pessoas pensam, é realismo mágico. Não é realismo mágico, é real. O Panapaná, que o Gabo fala em 100 Anos de Solidão, dentro do Turvo, você está andando pelas estradas do Turvo, você encontra 10 Panapaná, que é essa nuvem de borboletas. No meu Instagram, se vocês entrarem no meu Instagram, logo lá no início tem um vídeo onde eu entro no meio de um panapaná e fica aquele monte de borboleta voando ao redor de mim. Sabe, não é realismo mágico, é real. Isso existe na Colômbia, onde o Gabo escreveu, e existe no Parque do Turvo. Entra no parque, vocês vão ver 10 panapaná até chegar no Rio Uruguai. É só caminhar lá por dentro. Então, assim, eu entendo o termo realismo mágico e acho lindo, mas, ao mesmo tempo, para a gente que é desse lugar, é realismo mágico para quem é de fora, não para a gente que vive ali e cresceu vendo isso, né? Então, acho que é isso, mas para mim é imprescindível. Imprescindível. Deixa eu passar a noite inteira aqui ouvindo caso, né, gente? Uma ótima contadora de casos. Eu estou muito mineira, né? Contando muito caso.
O Zueni fala que o bom não é escrever, o bom é ter escrito dentro daquilo que você falou. Ali, ó, o Gabriel que escreveu aquele negócio lá, da culturadoria. Falei, acabei de falar sobre isso. Muito obrigada. Adorei, viu? Muito obrigada. Gente, então, muitíssimo obrigado. Registro Carlos Marcelo chegou atrasado, né, Carlos Marcelo? Pode trabalhar até agora, né? Tá certo, fazer o quê? Obrigado pela presença. E declaro de público a alegria que a gente tem por ter o Pensar aqui em Belo Horizonte, o caderno de cultura melhor do Brasil, de literatura que a gente fala todo dia, então não é novidade nenhuma falar aqui. Parabéns, meu querido. Muitíssimo obrigado a todos. A autora está disponível para os autógrafos lá fora. A plateia se despede com aplausos. No hall de entrada do teatro, Morgana recebe o público para dar autógrafos, conversar e tirar fotos.